Paz de Deus, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui o irmão Silvio, fazer um vídeo para o canal. Agradeço muito a Deus, o Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, seu unigênito Filho, que sofreu a morte de cruz para nos dar o direito de sermos livres das opressões e livre da condenação eterna. Hoje eu glorifico e louvo a Deus e continuo orando pelos meus irmãos, que também sejam da mesma forma libertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do concerto eterno. E quem não me conhece, o meu nome é Silvio, tive na Congregação Cristã no Brasil durante 26 anos da minha vida. Eu tive um pouco de experiência lá dentro da instituição, porque eu passei, desde o início, eu me batizei no ano de 99 e no ano de 2000 eu já iniciei no ministério, vamos supor, que ingressei na parte de limpeza, aí fui depois para operador de som, aí depois fui para porteiro, músico, trabalhei na administração também como conselho fiscal e tive na parte da palavra, Ministério da Palavra, cooperador de jovens durante 9 anos e também cooperador do ofício 2 anos mais ou menos. E o Ministério de Ancião, mais ou menos uns 5 anos e pouco. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus por ter tido essa experiência dentro da congregação e ter também tido experiência com irmãos, com amigos, com pessoas lá de dentro, que a maioria são pessoas boas. E o problema lá é porque uns contaminam os outros com muita heresia, maldade, falsidade, mentira. Isso daí eu digo porque eu sei, vi e convivi com muita mentira. A pessoa mesmo do ministério, para se defender mentindo, a gente sabia que ele estava mentindo, mas para dar uma de bonitão e para não ficar queimado, ele mentia para livrar a sua pele. E ontem eu falei sobre o ocultismo na congregação. Tem muita gente que se ofende, não acha bacana, mas eu falo isso é porque eu também tive na congregação enganado durante muitos anos, achando que tudo aquilo era preparação de Deus, tudo aquilo era caminho de Deus, e você vai entendendo no passar do tempo que te mentiram para você, não é aquilo que eles falam. É igual os fariseus, igual os sacerdotes. Eles falam, mas não fazem. E isso gera prejuízo. E eu louvo a Deus por causa das redes sociais, porque através das redes sociais foi que a gente chegou a esse conhecimento de mentiras lá dentro. Uns vão contando e outros vão chegando e vão abrindo os olhos de muitas pessoas que vivem dentro de uma prisão. Porque tem muita gente, olha, uma boa parte da Irmandade que está lá dentro, eles sofrem, são pisados, são massacrados, porque eles acham que unicamente é a igreja que vai salvar os que estão lá dentro. Então eles ficam lá, mesmo debaixo de sofrimento, humilhados, desprezados, mas eles ficam lá dentro porque eles acham, não, se eu sair daqui, eu não tenho salvação, perdi a salvação, então eu vou ficar aqui dentro mesmo humilhado, cuspido e ninguém valorizando, mas ele fica lá dentro porque ele acha que, estando dentro da congregação, vai se salvar.
E isso é um grande engano, das pessoas. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que a salvação, ela não está na instituição Congregação Cristã no Brasil. A instituição Congregação Cristã no Brasil, ela é simplesmente uma denominação que professa Jesus Cristo nas palavras, mas na prática mesmo não é como Jesus ensinou. Então é uma igreja que não tem a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo. Ela tem uma doutrina humana, uma doutrina que serve para aprisionar pessoas, para amarrar pessoas. Para você ver, quem está na congregação não pode visitar outra igreja. Não pode visitar outra igreja. Na época que eu era ancião, a pessoa trazia muito fuxico, muita história, fulano de tal, irmão, belitano, então. E aí chegou um tempo, uma pessoa que era do mal, ele já sabia que ela era do mal. E ela veio dizer para mim, irmão, você sabe fulano tal dos anzóis lá? Sim, sei. Irmão, eu ouvi falar que alguém viu ele congregando na Assembleia de Deus. E essa pessoa falou que ele congrega lá em vez em quando. Não podia o irmão conversar com ele. Aqui dali eu fiz de conta que não ouvi. Nunca perguntei a essa pessoa se ele frequentava lá ou deixava de ir. Porque lá não pode, você não pode frequentar outra igreja. Agora eu pergunto, quem é que livra a gente? Quem é que dá sustentabilidade para a nossa fé? Não é Jesus Cristo? Será que se eu for numa igreja que não seja da mesma, da minha, será que aquilo vai me contaminar? Não, não vai me contaminar. Porque lá estão falando de Cristo, estão falando da palavra de Deus. E você vai lá para observar. E quem observa essas coisas, ele vai perceber que lá dentro tem pessoas sinceras. Às vezes a gente olhava para as outras pessoas das outras denominações, a gente ficava com pena. Oh, meu, pessoa tão boa, mas não está na graça. Tanto tempo numa falsa doutrina, numa doutrina que não leva para o céu. E tinha pena das pessoas. Pessoas que tinham muito bom testemunho, um caráter, uma pessoa de família, uma pessoa muito equilibrada, mas para nós que era da congregação, não tinha salvação. E aí, isso daí é uma doutrina falsa que é ensinada, porque você está tirando o mérito de Jesus Cristo, que é nele que nós encontramos salvação, e estamos colocando em uma denominação. Será se uma mulher que serve a Deus e ela não usar o véu, será que isso vai levar ela para o inferno? Será que um irmão que congrega noutra igreja, ele usa uma bermuda, ele vai para o inferno por causa disso? Será que a pessoa que congrega noutra igreja, que ele deixa a barba crescer, ele vai para o inferno por causa disso? Pela congregação vai, porque se lá dentro tiver uma pessoa com essas qualidades, para começar, ele não tem liberdade. Para começar, ele não recebe cargo nenhum. Ele é uma pessoa testemunhada. E se demorar muito tempo lá dentro desse jeito, se não houver um enquadramento, se ele não se enquadrar, já é considerado essa pessoa aí nunca vai aceitar Jesus Cristo. Essa pessoa aí ele nunca vai se converter. Porque o convertimento para quem é da congregação é a estética, é aquilo. Mesmo que ele seja bata na mulher, mesmo que ele faça e aconteça enrolado, como eu conheço muitos, enrolado, não paga conta, é mentiroso, é bebedor, é um monte de coisa. Mas se ele chegar na igreja, ou então ele andar de calça social, camisa social, se ele chegar na igreja de terno e gravata, a barbinha tirada, o cabelozinho cortado, e dizendo Deus abençoe, paz de Deus, Deus abençoe. Entendeu? Esse daí está certo, está enquadrado dentro da doutrina.
E isso é a doutrina dos fariseus. Eles pareciam muito bons, muito corretos, muito sinceros na frente do povo. Mas Jesus disse, mas o coração de vocês estão cheio de maldade, de malignidade, de coisa do mal. Se vocês não mudar o coração de vocês, de fato vocês não entrarão no céu. E muitas pessoas na instituição, de preferência eu digo o ministério. Um dia eu vi o irmão falando que ele tinha muito amigo, convidava ele para atender busca de dom, para culto de coleta, e aquela amizade, um monte de irmão do ministério, era aquela amizade. Quando ele saiu do ministério, pronto, ninguém nunca nem mandou uma mensagem para saber, aí você está bem, como vai? Do mesmo jeito aconteceu comigo. Um monte de amigo que eu tinha, amigo que eu achava que era para a vida eterna. Pessoa que era, olha, uma amizade que nem com a minha família não tinha amizade tão forte. Mas depois que eu saí do ministério, saí da igreja, você vira um demoniado, você vira uma ameaça, você vira um terrorista, você vira uma pessoa do mal. O que é que acontece na cabeça do CCBano? Que quando você sai da igreja, você perdeu o Espírito Santo. Então, saiu da igreja, perdeu o Espírito Santo, então eles pensam, então quem pode habitar nessa pessoa é demônio. Fala a palavra que quando sai, e volta, ele volta com 7 piores do que ele. É isso que eles pensam. Então você saiu da igreja, você não vale mais nada, você não tem mais caráter, você não tem mais esperança, você está uma pessoa perdida, você virou um ímpio, pior do que um ímpio que nunca foi na igreja, nem tem nada com Deus. Eles tratam melhor. Se chega uma pessoa lá que nunca foi da denominação, é bem tratado, oh, Deus abençoe, senta aqui, aquele amor. Isso é bom? Claro que é bom. Mas esse amor, ele deve ser para todos. De preferência, aquelas pessoas que vivem lá dentro, que são massacrados. É esses que precisam de apoio. O próprio Jesus Cristo, os apóstolos ensinaram. Qual é o membro que precisa de mais honra? É aqueles que não têm honra. É esses que devem ser honrados. Mas na congregação é diferente. Se você transgrediu qualquer tópico de ensinamento, você é desonrado, você perdeu toda a sua honra. Aonde deveria ser o contrário, ser mais apoiado, ser mais assistido, ser mais acolhido como irmão. Para que aquela pessoa não venha desanimar. A pessoa já está bombardeada pela prova, pela luta e a fraqueza que ele tem. E aí vem o povo todinho contra ele, termina de matar. Essa pessoa, ele cai em depressão, às vezes pensa coisas que não é tão bom. Então é isso que eu estou falando, que é a pura verdade. E quem está lá dentro, não estou mandando ninguém sair. Não estou mandando ninguém sair. Eu estou apenas contando a minha história, fazendo meus vídeos, esclarecendo, porque eu gosto de fazer, né? E esclarecer para muitas pessoas que a minha intenção é que de isso chegar a pessoas que vivem necessitado de ajuda. Se você não precisa desse tipo de ajuda, louvado seja Deus, glorifica a Deus. Mas tem muitas pessoas que precisam de ajuda e que precisam abrir os olhos e que precisam saber que a salvação está em Jesus Cristo. Só para você ter uma experiência, chega num ancião, no seu diácono, no seu cooperador, e pergunta para ele, irmão, me fala sobre a salvação. Eu estou precisando ouvir uma palavra, como que eu devo me salvar. O que é que ele vai dizer para você? Ele vai colocar a instituição. É isso que a gente aprende dentro da congregação,
é sobre a instituição, falar para defender a igreja. É por isso que os irmãos tudinho defendem ela com unhas e dentes. E se você saiu da igreja, é como quem ter saído de Cristo. Porque a igreja é a coisa mais importante para eles. O templo é a coisa mais importante para eles. Porque é isso que eles investem tanto, milhões e milhões. Como tem pessoa aí que descobriram ali sobre a administração de São Paulo, o tanto de dinheiro que esse pessoal tem em caixa. Outros já descobriram que tem dinheiro aplicado em bancos para ganhar mais dinheiro. Isso dinheiro de quem? Dinheiro do povo. E quantas pessoas que vivem passando fome, passando necessidade, como a gente vê muitos irmãos de lá da congregação entrando nos canais e dizendo a sua situação, porque nunca foi assistido pela igreja, sendo que a igreja que pega o dinheiro do povo era para ajudar o próprio povo. Isso chama-se igual uma administração corrupta, que recarda os impostos do povo e em vez de usar para beneficiar o povo, não, eles pegam aquele dinheiro e aplica, ou então tira para si e usa para o seu próprio proveito. A igreja também está do mesmo jeito. Em vez de pegar os frutos e atender às necessidades da igreja, não, aplica. Outra coisa também que sempre falaram para nós, que aqueles inário e Bíblia que a gente compra na congregação é preço de custo. A igreja não ganha nada. Agora eu pergunto, se a igreja não ganha, quem é que está ganhando? E por que uma administração, eu digo porque acontecia lá na nossa administração, para você manter um fundo bíblico na sua região administrativa, onde a nossa administração ali tinha mais ou menos 40 casas de oração agregada, 30, 40 casas de oração, tinha que comprar um montante monstruoso de material para o fundo bíblico, porque se não atingisse aquela meta, não era liberado. E nenhuma igrejinha lá dentro do mato tinha que fazer a coleta, fora da coleta que entrava no livro, tinha que fazer uma coleta particular entre os irmãos para comprar os produtos do fundo bíblico, para um fundo bíblico e para aquela congregação. E aí os irmãozinhos, além de dar na coleta que era lançada no livro, tinha que fazer uma coleta particular entre eles para juntar aí R$500, R$1.000 para comprar os produtos do fundo bíblico. E depois desse dinheiro arrecadado, comprava da administração, e aí esse valor que era que a Irmandade arrecadava, aí depois a própria Irmandade ia ter que comprar aqueles produtos. Fosse um inário, uma Bíblia, um véu, recitativo na reunião de jovem, aqueles pedidos de oração, tudo é comprado, tudo é comprado. E além disso, uma coisa que eu ficava chateado, na nossa comum, dessa aí, R$2.000, a manutenção, dava R$1.000, o nosso custo de energia e água, produto de limpeza, dava R$500. O resto do dinheiro era levado para Coroatá. Em vez de ficar lá no caixa para ajudar a igreja quando tivesse no outro mês não batesse a meta, não, aquele dali não, já era. Eles, não, aqui entra, sair não sai não. E também o restante desse mês não cobre o próximo mês. Então é um tipo de coisa que não é honesto, isso não é bom. E eu creio que quem trabalha na igreja sabe que as coisas funcionam desse jeito.